Vocês estão bem, gente? Estão felizes? Amém, glória a Deus. Tem como alguém trazer um copinho de água para mim? Cadê meus diáconos? Alguém faz a boa aí. Bom, gente, pode se assentar. Amém. Bom, gente, a gente vai dar continuidade então ao nosso sermão expositivo de João. Sábado passado a Débora finalizou o capítulo 12 e agora eu vou começar o capítulo 13 com vocês. Amém? E o tema da palavra de hoje, a gente vai conversar sobre a vontade de Deus. A gente vai falar um pouco sobre a soberania de Deus e o que Ele deseja da gente como filhos e filhas dEle. Amém? Vamos ler João 13. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. Não, coloca na NAA, por favor. O Isacão fez a boa. Pode trazer aqui. Todo mundo achou? Quem não achou diz escola bíblica, e quem achou diz aleluia. Eu inverti os... Valeu, Isaac, Deus abençoe. Bom, o tema do capítulo 13 começa com um versículo, um título chamado Jesus lava os pés dos discípulos. Amém? Vamos ler então? Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Versículo 4. Jesus se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: o Senhor vai lavar os meus pés? Versículo 7. Jesus respondeu: o que eu faço agora você não compreende, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse nem todos. Até aí, amém? Bom, meus amigos, hoje a gente vai, como eu falei no começo, falar sobre a vontade de Deus, né? E a gente tem 3 versículos chaves que eu queria falar com vocês. Porque, assim, a vontade de Deus, eu meio que eu dividi ela em 2 tópicos, certo? Que vai levar a um só. E a vontade de Deus, que a gente vai conversar sobre hoje, né? Tem 3 versículos bases, que é o versículo 1, o 7 e o 8. O versículo 1 começa falando como Jesus amou seus discípulos até o fim. E aí isso vai linkar com o que Jesus irá fazer a seguir, né? Porque o ato que Jesus faz a partir do versículo 1, né? A partir do versículo, acho que é 4, né? Que ele começa a lavar os pés dos discípulos. Isso é um ato que, naquela época, quem fazia era o servo, certo? Naquela época, lá onde eles moravam, era basicamente um deserto. Então era comum, as pessoas quando iam para um jantar, iam para a casa de alguém, eles limpavam os pés, né? Era um sinal realmente de limpeza. E quem fazia isso era o servo, certo? Era o servo. E esse ato que Jesus fez é um ato de... praticamente ele trocou de personagem. Ele trocou de personagem. É como se basicamente o Senhor se tornou servo. Isso mostra, né, esse ato mostra a humildade do nosso Senhor Jesus, né? Um pouco mais para frente, do versículo 12 em diante, né, Jesus vai ensinar os discípulos que eles devem
amar uns aos outros como ele amou eles, como Jesus amou os discípulos. Ou seja, quem a gente tem aqui? O primeiro ponto da vontade do Senhor, da vontade de Deus, a gente precisa amar igual o Filho amou. Então, esse começo de capítulo 13 é basicamente isso. É Jesus fazendo um ato de servidão, um ato de servo, né? Mostrando que o nosso Senhor, além de Deus, ele também é humilde e é um servo de todos os irmãos. Amém? Então, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é amar igual o Filho nos amou. E é interessante que, mais para frente no capítulo 13, lá no versículo 34, Yeshua vai deixar um novo mandamento, né? Aquele versículo bem famoso, que Jesus fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Então, o que a gente tem aqui? Jesus, ele primeiro faz o ato, ele mostra para os discípulos, eu estou servindo vocês, eu sou Deus encarnado e estou servindo vocês, porque logo à frente Jesus vai falar, vocês têm que me amar, vocês têm que amar os outros como eu amei vocês. E a gente está no capítulo 13, se eu não me engano, no capítulo 19 já é a crucificação, que vai ser o ato final, que os discípulos vão ver realmente, ele nos amou primeiro, e não é à toa que os discípulos no final foram tudo mártires, né? Eles morreram pelo evangelho. Então, a gente vê um espelho, certo? Porque os discípulos andaram com Jesus 3 anos, e esses 3 anos foi o tempo que eles tiveram para aprender as coisas com Jesus. Tiveram um tempo de ministério com Jesus. Amém? Então, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é isso. É o amor de Deus, o amor de Jesus, é referência para nós. Nós precisamos amar uns aos outros como Jesus amou a gente. O nosso pilar tem que ser, ele nos amou primeiro e isso basta. E assim, esse entendimento é um sentimento de satisfação nele. É você entender que o Criador do universo te amou antes de tudo. Amém? Vamos ler João 13. Perdão. Calma aí, vou pegar minha colinha aqui. Um minutinho. Amém. Não, é isso aí, pessoal. João 13, 34, 35 é o que eu falei agora. Eu estou meio perdido na cola aqui, pessoal, desculpa. Bom, então, recapitulando. O amor de Jesus é uma referência para nós. E lá em 1 João, ele vai falar que aquele que não ama, ele não é nascido de Deus. Ou seja, se você não ama o seu irmão, você não é nascido de Deus. Teve uma conferência que eu fui do Em Prol do Reino, que o pregador estava falando uma frase que me marcou muito, que eu até falei com vocês aqui uma vez essa frase, que é, se você não tem capacidade de chamar de irmão aquele a quem Deus chama de filho, você não tem direito de assentar à mesa de Deus. Porque se você não chama de irmão aquele a quem Deus chama de filho, você tem algum problema, você tem que orar mais, você tem que colocar a boca no pó e pedir, Deus, misericórdia de mim, porque 1 João fala, aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, quem não ama não é nascido de Deus. E é interessante que 1 João vai falar isso, e depois o apóstolo João vai falar como que é esse amor, né? Porque não é apenas amar, né? 1 João vai falar que ele dá o exemplo de amor, dá o exemplo do amor de Jesus novamente, usa como exemplo. Porque Jesus entregou-se na cruz como um ato de consumação pelos nossos pecados. Então, esse é o nível de amor que nós temos que ter um pelos outros. Amém? Então, todo mundo entendeu o primeiro tópico da vontade de Deus? É que nós precisamos amar uns aos outros como o Filho nos amou. Certo? Agora, o segundo tópico. Gente, para a gente imitar alguém, a gente tem que fazer o quê? Alguém sabe me dizer? Viver perto dela, boa. Conhecer a pessoa. Mais alguém? Nossa, Casey, é o mesmo espírito, é isso aí. Gente, segundo tópico, que eu dividi a vontade de Deus em duas para formar uma. O segundo tópico que eu separei é olharmos para o Filho. É isso aí que Casey falou. Acertou o título, cara, você é louco. E o porquê disso? Porque, como eu falei, o que a gente faz para aprender algo com alguém? O que a gente faz para aprender, sei lá, uma matéria? Enfim, a gente estuda, mas a gente olha para o professor e presta atenção. Amém? Ou seja, os discípulos fizeram isso. Eles tiveram isso por 3 anos, estiveram ao lado de Yeshua, aprenderam com ele, e não é à toa que eles gastaram a vida deles pelo Evangelho, porque eles viveram do lado do Filho. Então, eu marquei aqui, aquele que não recebe o Filho, não recebe o Pai. No versículo 8, coloca aí para nós, Vinão. Jesus diz para Pedro que se ele não deixasse
lavar os seus pés, não deixasse lavar seus pés, Pedro não teria parte com ele. Ou seja, Jesus está falando assim, Pedrão, se você não deixar eu lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Ou seja, Pedrão, se você não entrar na minha dinâmica, é tipo o Vinão com os quebra-gelo dele. Tipo, quando, eu não quero participar do quebra-gelo não. Aí o Vinão falava, ó, se você não participar do meu quebra-gelo, você não tem parte comigo não, você não é meu amigo. É tipo isso, ele está falando isso. Então, Pedrão, participa, deixa eu lavar você, que você vai ter parte comigo. Entendeu? Basicamente ele falou, Pedrão, ou você aceita ou você vai pro inferno. Resumindo, tá ligado? E aí o Pedrão, versículo 9. Versículo 9. Aí Pedrão fala, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque ele entendeu, beleza, pode lavar tudo. Pode lavar tudo, e aí Jesus vai falar, não, você está limpo, etc, etc. Mas qual que é o ponto aqui, gente? Jesus deixa claro no versículo 8 que aquele que não participar do caminhar dele, do que ele está fazendo nesses dias, não vai ter parte com ele. E agora, o que é assim, o que é a gente olhar para o filho? Eu coloquei aqui o segundo tópico como olhar para o filho. É isso que eu falei, né? Participar das coisas de Deus, né? Ser uma pessoa ativa nas coisas de Deus. Mas também tem a questão de a gente estudar a palavra, a gente ler a palavra, porque a forma da gente olhar para o filho hoje em dia é a gente lendo as escrituras, amém? A gente, infelizmente, não consegue ver Jesus em carne e osso ainda, mas uma das formas da gente manter nossos olhos fixos em Cristo é lendo as escrituras, é orando em casa, é vindo à igreja, é buscando mesmo, entendeu? É buscar um conhecimento de quem Cristo é. Eu comecei a estudar teologia esse ano, e cada vez mais eu tenho me apaixonado pela palavra, eu tenho me apaixonado pela Bíblia num todo, porque, gente, é lindo. É lindo como tudo aponta para uma só coisa, Cristo. Tudo aponta para Cristo, tudo. Então, qualquer coisa que você lê aqui é Cristo. Ou seja, tudo que você lê aqui vai apontar para o Filho. Tem até um vídeo muito legal que eu posso mandar para vocês depois, que é de um canal chamado Teologia Ilustrada. Ele fez um vídeo mostrando todos os livros da Bíblia e todos os apontamentos que esses livros fazem a Cristo. Então, gente, é muito legal isso, é muito doido. Então, um subtópico do tópico 2, para olharmos para o Filho, é a gente ter a consciência de que nós precisamos estudar a Bíblia, ler as Escrituras, para a gente conhecer, né? Quem está no discipulado, não sei se a Débora chegou a chegar nesse ponto com vocês, mas nosso último discipulado dos meninos, a gente falou sobre isso. Não é apenas ler, aí é outro tópico, né? A gente não tem apenas que ler, mas tem que conhecer a Cristo. Ou seja, eu não vou chegar de manhã e ler 5 versículos e falar, é isso, está feito o meu devocional, meu tempo com Deus, aleluia. E muito menos vou ler o versículo diário da Bíblia online e falar, é isso, está feito. Não, gente, não é isso. Não é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar a gente para a gente explicar um pouco, mas é um pouquinho mais profundo que isso. É um pouquinho mais detalhado que isso. Eu indico a vocês comprarem uma Bíblia de estudo, porque algumas Bíblias de estudo, a maioria, na verdade, tem alguns tópicos marcados nela, nas páginas. Então, você vai ler um capítulo onde vai ter, além dos tópicos que explicam algumas coisas, vai ter alguns versículos marcados. Tipo assim, vou pegar um exemplo para vocês, que legal. Enfim, versículos de referência. Eu não vou pegar um aqui agora, mas tem bastante. Tipo assim, o versículo lá de Isaías 53, que fala... 53, que fala que o cordeiro seria amassado, seria remoído. Tudo aponta para Cristo. Aí quando começa a crucificação, é apontamento para Cristo, entendeu? Então, tipo assim, o que eu estou falando? É vocês pegarem um livro e começarem a... Não apenas ler por ler, entendeu? Entender, gente, entender Deus. Falar, Espírito Santo, revela para mim o Cristo. Como é que eu posso ver Jesus nesse versículo aqui? Como que eu posso ver Jesus naquele versículo? Jesus chorou. Quem é que assistiu The Chosen nessa cena que Jesus chorou? Meu Deus. Meu Deus. Você chorou também? Eu também chorei. Cara, essa cena falando um pouco, né? The Chosen é lindo porque ele mostra muito mais a humanidade de Cristo, né? A parte humana de Cristo. Porque todo mundo sabe aqui que Jesus é 100% homem, 100% Deus, amém? Então, quando você for ler a Bíblia, fala assim, Espírito Santo, mostra-me o Filho através das Escrituras. Como é que eu posso ver Cristo nisso? Como é que eu posso ver Cristo? Porque, não sei se alguém aqui, mas tem alguém aqui no nosso meio que tem esse pensamento, mas tem gente que não gosta do Antigo Testamento porque acha que o Antigo Testamento é um outro Deus. Mas não é um outro Deus, é o mesmo Deus. Não mudou nada. Não mudou nada. É o mesmo Deus. Isso é incrível. Então, gente, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vai tudo apontar para Cristo. Tudo. Tudo vai apontar para Cristo. Amém? Continuando aqui, gente. Falando um pouco mais sobre a vontade de Cristo, de Deus, né? Então, a gente está no segundo tópico, que é olharmos para o Filho.
E como eu falei, nós precisamos buscar a leitura diária, buscar ir na igreja, na escola bíblica, que a gente está indo todo domingo. E eu vou ler alguns versículos com vocês, lá em João 6, não, coloca aí João 6. A gente vai ler do 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, até aí, Vinão. O que a gente leu aqui? Do 37 ao 40, Jesus está falando a vontade de Deus aqui para nós. Deixa no 40, Vinão, isso mesmo. Olha esse versículo, gente. A vontade de meu Pai é essa, que todo aquele que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Ou seja, a vontade de Deus, né? O porquê Deus quer isso da gente? Porque Deus quer que a gente ame igual o Filho amou? Porque Deus quer que a gente olhe para o Filho? Porque Ele quer nos dar a vida eterna. Olha, eu não sei vocês, mas eu amo a soberania de Deus. Eu amo entender que Ele me salvou porque Ele quis. Efésios 1 fala isso. Deus nos salvou porque Ele quis, por intermédio da sua vontade, para louvor da sua glória. E assim, gente, isso é muito lindo. Eu me apaixono todo dia por isso e eu espero queimar a minha vida toda por isso. Porque, cara, entender que Ele me amou primeiro é isso, é o suficiente, isso basta. Então, entenderam que a vontade de Deus é essa, é dar a vida eterna para nós. E como a gente consegue a vida eterna? Vendo o Filho. A vontade do meu Pai é essa, que todo aquele que ver o Filho e crer nele, tenha a vida eterna. Ou seja, Deus quer dar a vida eterna para nós. Quem aqui quer a vida eterna? Amém? Aleluia. Agora a gente vai em João 17, 24 e 25, Vinão. A gente vai ler esses dois versículos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes porque me amastes antes da fundação do mundo. Aí o 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviastes. Bota no 24, Vinão. Aqui, a vontade de Deus novamente, essa oração aqui que Jesus está fazendo, né, capítulo 17, é a oração sacerdotal de Cristo antes dele ir para a cruz. Nela, a gente vê, a Débora falou sobre ela sábado passado, a gente vê que a vida eterna é conhecer a Cristo, e é isso que Deus quer dar para nós. E no 24, ó, Pai, isso é Jesus falando, tá, gente? É literalmente Deus falando com Deus através do poder de Deus. É isso, é muito doido isso, né? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes porque me amastes antes da fundação do mundo. Ou seja, o que Jesus quer? Qual que é a vontade de Deus? É que a gente veja o Filho. Sabe, gente, tudo se resume a ver o Filho. Tudo se resume a Cristo. Tudo se resume a ver a beleza de Deus no Filho. Tem até aquela música, né? Qual a beleza que existe em ti? Eu não vi, essa música é boa. Bem chiclete, né? E essa música fala qual a beleza que eu ainda não vi. O que quer dizer isso, gente? Porque assim, quando a gente lê, coloca no versículo 3, não? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer Deus. Beleza, vou conhecer Deus em um dia, em uma semana. Eu te faço uma pergunta. Como é que você conhece alguém eterno? Essa é a grande pergunta, gente. Deus é eterno, Ele não tem começo nem fim. Amém? Ele sempre existiu, não precisou de nada para criar Ele. Então a gente precisa de uma vida eterna para conhecer Ele. E eu falei aqui atrás, o que Deus quer dar para nós? Qual que é a vontade de Deus nas nossas vidas? É que a gente veja o Filho, creia nele, para que a gente tenha a vida eterna. Porque a vida eterna é conhecer a Ele. Amém? Todo mundo está entendendo aqui, gente? Ou seja, nós precisamos estar com nossos olhos fixos em Cristo.
e seguir os passos do Cordeiro. E aí essa frase meio que linka, né? Porque a gente tem que estar com nossos olhos fixos para a gente seguir os passos, né? Igual, Jesus explicou para os discípulos, pessoal, eu estou servindo vocês agora, porque vocês têm que amar uns aos outros como eu amei vocês. Ou seja, Jesus ensinou os passos, e agora os discípulos vão fazer esses passos. Ou seja, a gente tem que estar com os olhos fixos para seguir os passos do Cordeiro. Você não consegue seguir alguém sem observar ela, entendeu? É bem complicado isso, na verdade, né? Amém? Então, recapitulando a passagem, né? A vontade de Deus foi dividida em duas, né? Que eu vou dividir aqui, que chega em uma. Que, resumidamente, seria, a vontade de Deus seria relacionamento. Eu sempre prego isso, parece, né? É muito doido, mas sempre prego isso. Mas relacionamento é basicamente o tema central da Bíblia, né? Basicamente, a Bíblia começa com Adão e Eva perdendo o que eles tinham todo dia com Deus. E aí Deus fala, através do seu descendente, do seu descendente vai pisar a cabeça da serpente, etc, etc. E aí a gente chega até Cristo. Ou seja, é a humanidade perdendo aquilo que Deus deu para nós no começo, que era para a gente governar a terra, governar o que ele criou com ele. A gente perdeu isso, a gente não tem mais isso. E através de Cristo, ele recuperou isso. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ver ele, que é a vontade de Deus. Esse é outro ponto, guarda essa frase. A vontade de Deus é que nós vejamos o Filho. A vontade de Deus é que a gente veja Cristo. Amém? Então, Jesus vai voltar, a gente vai ver o Filho, a gente vai se tornar como ele é, a gente vai receber um corpo glorificado, nós reinaremos com ele eternamente. Amém? Aí eu quero ler com vocês, gente, Ezequiel 37. Vamos lá no Antigo Testamento. E 24. 37 e 24. Aqui, gente, a gente vai ler um pouco, só recapitulando, tá? Eu entrei no ponto em que, explicando o plano eterno de Deus, tá? Isso é outro ponto, tá? A gente está num plano eterno de Deus. Amém? Deus já tem tudo planejado, o plano dele não falha. Desde o princípio, ele tem um plano. Amém? E Ezequiel 37 vai falar sobre uma profecia futura, né? 37 e 24, não, bora ler. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Olha isso, gente. Na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. 26. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. E os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. Para no 26 aí, presta atenção nisso. Isso daqui é Deus falando para Ezequiel, amém? É Deus falando que ele vai colocar o santuário dele no meio de nós. Amém? Se você, pessoal, como eu falei, Gênesis começa com a gente perdendo a intimidade com Deus. Aí a gente vê lá, né, Moisés tendo intimidade com Deus de novo, Deus pedindo para eles criarem um santuário. Ou seja, o que isso mostra? Mostra que Deus quer estar no nosso meio. Ele quer tanto estar no nosso meio que ele veio como homem. Vocês entendem isso, né? Deus veio como homem para habitar no nosso meio, para que a gente um dia possa habitar com ele para sempre. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Para sempre. O que isso quer dizer? Vai ter uma igreja para sempre. O que é santuário, gente? É um santuário, é quase isso, né? Não é igual, beleza, não vou... Senão a professora de TQ vai ficar brava comigo. Não é igual, mas é igual. É o mesmo sentido, né? O pessoal vai lá para adorar. Amém. O 27, não, vamos continuar. O meu tabernáculo estará com eles. Olha isso agora, pessoal. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Para aí, Vinão. Ou seja, a vontade de Deus a vontade dele é ter um povo. Deus, ele quer ter uma família de muitos filhos, de muitos, né? Uma família. E qual que é o nosso reflexo? Tem que ser Cristo. Ele mandou o Filho para que a gente veja Ele e nos tornemos igual a Ele. Porque a vontade de Deus é ter uma família, é ter um povo. Olha isso, ó. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
o meu povo. 28, o último. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Amém? E aí agora, pessoal, lembra que eu falei para vocês que uma coisa aponta para outra? E a gente está em Ezequiel, o Antigo Testamento, agora a gente vai para Apocalipse 21. A gente vai ler do 3 ao 7. Apocalipse 21, do 3 ao 7. Aqui, pessoal, tá acabando Apocalipse, né? Só mais um capítulo. Então, João está recebendo as visões finais, né? E olha que ele relata aqui no versículo 3 até o 7. Então, ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Reis do tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles serão povos de Deus. Olha isso, gente, calma. Eles serão povos de Deus. Amém? Lá em Ezequiel, a profecia fala: eles serão o meu povo. Então, como assim povos? A gente entende em Apocalipse 5, versículo 9, fala que que Jesus, através do sacrifício dele, comprou todos os povos, tribos, língua e nação. Ou seja, através de Cristo, gente, a gente é convidado a participar do plano de Deus. Vocês têm noção disso, gente? Porque todo mundo sabe que Israel é a nação escolhida, amém? Eles não foram substituídos, a gente apenas está junto com eles, amém? Então, nós somos convidados através de Cristo. Ei, venha ser meu, para sempre. Venha ser o meu povo. Gente, isso é tão lindo. Eles serão povos de Deus. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ai, meu Deus, e será o Deus deles. 4. E lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o 7, para encerrar: e o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém? Gente, isso daí é muito, muito forte. Isso fala muito comigo, porque entender que Deus nos convida a participar da família dele. Volta no 7 lá, Vinão, rapidão. Versículo 7 é lindo. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Está falando do vencedor, né? O vencedor dará essas coisas. Ou seja, a gente é convidado a ser filho, gente. A gente é convidado a ser filho igual ao Filho de Deus. A gente é convidado a ser igual a Cristo. Uma cópia de Jesus. Amém? E eu estou encerrando já, tá, gente? Pode ficar de pé. A gente vai ministrar um louvor agora, a gente vai adorar um pouco. E o que isso traz para nós, gente? A gente entende que Deus deseja uma família, amém? Essa é a vontade de Deus. E para a gente ter essa vontade feita, nós precisamos olhar para o Filho, para amar como Ele nos amou, amém? E entendendo que nós somos convidados a participar do plano eterno de Deus, nós como cristãos, nós devemos ansiar por esse dia. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje, e ela falou: eu tenho medo do livro Apocalipse. Aí, né, tipo, por que você tem medo de Apocalipse? Se alguém aqui tem medo de Apocalipse, o Johnny sabe, não tem por que ter medo de Apocalipse. Não tem por que você temer o dia do Senhor, gente. Não tem por que, porque quando a gente lê lá em Tessalonicenses, quando fala que Jesus está voltando para ressuscitar os mortos e buscar a gente entende que nós estamos sendo arrebatados nos ares para estar com Ele. Porque Jesus vai estar descendo para destruir os inimigos de Deus. Então, se você não é o inimigo de Deus, você não tem por que se preocupar com o dia do Senhor. Você tem que ansiar por esse dia. Você tem que clamar por esse dia. Amém? E 1 João, eu quero ler isso aqui, eu gosto muito de ler isso aqui. 1 João 4. 1 João 3, 2 e 3, a gente vai ler, tá? 1 João 3, versículo 2 e 3. Versículo 2, presta atenção nisso, gente.
Amados, agora somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém? Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, a gente é filho de Deus, mas nós ainda seremos filhos de Deus? É isso, é exatamente isso. Sabendo que quando Ele se manifestar, Ele quem? Jesus se manifestar, haveremos de ser semelhantes a Ele, por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Próximo versículo. E todo o que tem essa esperança, que esperança? De ver Jesus como Ele realmente é, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, gente, o que o apóstolo João está falando aqui? Está falando que nós somos filhos, mas nós ainda seremos filhos, e todo aquele, porque a gente vai ver o Filho de Deus, e todo aquele que tem a esperança de ver Jesus como Ele realmente é, esse é purificado. Então, gente, se você tem medo do dia do Senhor, não tenha medo. Nós precisamos ser uma igreja maranata, né? Que o pessoal fala bastante, uma igreja que clama pelo dia do Senhor. Porque o dia do Senhor tem que ser realmente o nosso dia preferido, né? Eu não sei, ninguém sabe aqui, né, se a gente vai estar ou não vivo, se a gente vai estar já dormindo, ou etc. Mas a gente sabe de uma coisa, aquilo que fala em 1 Coríntios 15. Todos nós seremos ressuscitados e seremos transformados. Amém? Vamos adorar?